Então, começamos. Então tá. A gente já pegou aqui as dúvidas. Todo mundo. Se tiver outras depois, vocês podem me perguntar. E igual aconteceu na aula passada também, vocês podem trazer questão de outra, de outro lugar que a gente tenta resolver aqui. Se não resolver, igual eu faço na aula passada. A gente não conseguiu resolver, eu disponibilizo posteriormente a solução para vocês. Tá bom? Então eu vou começar por esse aqui, ó. Um solenoide com o, ó, meu solenoide vai ser um cilindro, tá? Só para a gente, um solenoide com N voltas e comprimento de eu vou pôr um comprimento de L. A corrente no condutor decai com uma taxa. Tá. Então, o que é essa corrente no taxa decai, né? Uma taxa de tananã, ampere por segundo. O que é isso? É o nosso DI dt. Tá? Então, isso aqui é a taxa. Muitas vezes a gente usa essa taxa como alfa, algum parâmetro assim, tá? E aí ele fala que tem uma força eletromotriz induzida no solenoide, né? Desse valor aí. E aí ele pergunta qual é o raio do solenoide, tá? Então vamos lá. Então a gente quer saber o raio R. Aqui, tá? Beleza. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber o que está acontecendo aqui, né? Então, ó, ele está falando que é uma força eletromotriz induzida, né? Então, se é uma força eletromotriz induzida, quer dizer que é o campo magnético gerado pelo próprio solenoide, né? Que está gerando essa força eletromotriz induzida, né? Essa variação da, da corrente, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, primeira coisa, é escrever o campo magnético, né, no solenoide. A gente já fez isso várias vezes, espero vocês, né, a, a, ao longo aí isso. E o campo dentro do solenoide é um campo constante, né, que é dado por Ni, né? Aqui no caso é, é o Ni sobre L. Né? Esse Nzinho é a densidade, né? E o Nzão é o número, geralmente a gente usa como número de voltas do solenoide, né? E qual direção desse campo, né? Eu vou colocar aqui é Z, tá? Aqui eu acho que não vai interferir muito, não, mas só para completeza aqui eu vou. Então ele é nessa direção aqui. Vamos pôr dessa forma, tá? Então a corrente está, né, em volta aí desse cilindro, né, que está simbolizando nosso solenoide. Beleza, tá? E aí ele fala que tem uma taxa de variação, uma, 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 uma variação, né, da corrente por segundo. Então, se eu tenho essa variação, quer dizer que eu tenho uma variação também do campo magnético, né? Então, BB
dt, né, vai ser igual a isso aqui, né? E aí eu vou usar, aí tudo é fixo, né? M0, N, L, a direção Z, só muda o I. Aí o I, a derivada é d e dt, que eu defini essa taxa de variação como meu alfa. Tá? Beleza. Mas essa taxa de variação, ela está vinculada a uma força eletromotriz induzida. E quem nos dá essa força eletromotriz induzida, né, como ela se comporta, é a lei de Faraday. Né? Nesse caso aqui, é o fluxo, né, do campo magnético, tá? Fluxo do campo magnético, né, vai ser quem? É a variação. Vai ser a área, né? Aí eu vou definir depois o dB, dt. Aqui eu já escrevi sem o vetor. Por quê? A área é a área do solenoide. N vezes. Né? Porque o fluxo, né, é como se ele passasse por N espiras, né, num solenoide. Então, N vezes. Então, isso vai dar a área, né, vai ser N pi R ao quadrado, vezes o dBdt, que a gente, né, tá aqui. Então, aí o N aqui, ó, vira N ao quadrado. E esse aqui é a força eletromotriz induzida por essa variação. Então, se eu inverter essa equação aqui e isolar o R, né, eu encontro qual que é o raio do solenoide. Né? Então, vai ser L sobre... Aí vai ficar 0 pi R ao quadrado N ao quadrado alfa. Esse aqui é a minha resposta. Alguma dúvida aqui nessa questão? Essa questão aí só para quem perguntou, né? Essa força, existe uma força eletromotriz, dado que existe uma corrente, tá, no sistema, que eu não sei. Aqui nesse problema eu não sei. Mas pode ser até zero. Mas a gente está falando de uma variação dessa corrente. Ah, peraí, eu esqueci aqui, ó, o R não aparece. Aí tem a raiz quadrada aqui, ó. Aí, agora tá certo. Existe uma variação. Então, independente da força eletromotriz existente por outro motivo, uma bateria, alguma coisa assim, né? Uma pilha, existe uma força eletromotriz induzida por causa da variação da corrente, né? Que se você que é aquela ideia da autoindutância, né? Porque um sistema de solenoide, ele a variação da corrente dele gera uma força eletromotriz, né, nele mesmo, né? Então é meio redundante aí. Então por isso que tem essa autoindutância, tá? Então é esse o motivo do sistema, né? Aqui a gente tá lidando, né, com essa força eletromotriz induzida dada a variação da corrente. Beleza? Vamos lá para o próximo.
Deixa eu vou pegar o solenoide de novo aqui, porque solenoide vai resolver eu acho que um monte de problema que tem solenoide. Então vamos lá. Então eu vou deixar aqui todos os parâmetros iguais, tá? Mas aí o solenoide de 550 e alta indutância. A gente tem uma corrente que passa por ele, dado isso aqui. E aí ele fala qual que é o valor máximo da indutância, né? Aqui, ó. Eu vou pegar a conta aqui que eu não calculei a indutância, mas eu quase calculei, né? Porque aqui, ó, eu calculei o campo, eu calculei a, a variação do fluxo. Mas eu não calculei o fluxo, né? Mas o fluxo está bem fácil aqui de tirar, que é só tirar a derivada, né? É substituir esse alfa aqui por i, né? Então, vamos lá. Então, o fluxo do meu a, a indutância, né, do meu solenoide, né, vai ser dado, né, aqui, ó, eu consigo tirar daqui, que é φB aí sobre I, né, que é igual a L, né, a L, que é igual a tudo isso aqui, a L, eu vou usar M aqui, tá, que é a alta indutância, a indutância é eu vou mudar aqui para um L cursivo, só para usar o L que eu gosto de usar para indutância, tá? Então, aqui, né? Aí vai ficar 1 sobre L aqui. Tá? Então veja que, por mais que eu não tenha os parâmetros, o R aqui ou o L, né? Eu tenho alguma coisa da geometria do problema dado L, tá? E aí ele fala, ó, eu tenho essa variação aqui da indutância, da corrente, tá? E aí ele fala qual que é o valor máximo da força eletromotriz, tá? Vamos lá. Menos E, né? Isso aqui também é igual, né? Se a gente lembrar da equação L DI dt. Esse problema, como ele usou I aqui, eu vou pôr tudo I maiúsculo. Menos DI dt. Tá? Então, é igual, né? Menos L. Aí eu vou derivar isso aqui, né? I zero seno de IT sobre tal. Tal. Deixa eu parênteses. O menos some, né? Porque cosseno é menos seno. E S um π sobre tal aqui, né? Π sobre tal. Isso. Beleza. Então, isso aqui é a minha força eletromotriz, né? Então, qual é o valor máximo dessa força eletromotriz? O máximo, né, é quando o seno é 1, né? Então,
Vai epsilon máximo. Máximo é igual L zero e zero pi sobre A. Então essa é a força máxima, né? É a intensidade máxima da força eletromotriz. E aí qual é o fluxo máximo nesse solenoide? Né? O fluxo máximo, aí eu tenho que pegar isso aqui, ó, né? Ou isso aqui, né? Que é o φB máximo, né? Máximo vai ser igual a L I máximo. Gente, máximo. Aí o I máximo, aqui ó, é quando o cosseno é, 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 é máximo, né? Igual a 1. Logo, o I máximo é o I0, então é L I0. E aí, acabou o problema. Então é essa aqui, letra A, essa aqui, letra B. Note que o fluxo é máximo, né? É, quando tá em uma fase de π sobre 2, né? Quando a força eletromotriz é máxima nessa situação. Né? Então, só para vocês terem ideia aí. E veja que o fluxo máximo não depende do tal, né? Aqui já depende. Porque depende da variação. Tá bom? Alguma dúvida? Eu não entendi porque eles colocaram esse número de voltas. Isso não. Nem precisa, porque deu a autoindutância. Beleza. Fluxo máximo. Porque tá dentro do L. Tudo tá. Toda a relação tá dentro do L. Não, professor, eu acho que tá Ah. faltando N, porque eu fiz, Ah. o meu gabarito deu com N. Onde? No segundo ou no No primeiro? fluxo, no fluxo. O fluxo, um N aqui? Exato. Mas a autoindutância. E o seu deu correto. É. Só se isso aí. Deixa eu ver se eu. Porque o L, ele inclui o N ao quadrado. Ele inclui o fluxo, um N do fluxo e um N do campo magnético, né? Então, pelo que eu lembro, eu coloquei N. Mas depois que você. Porque eu usei. Tentativa. Eu vou fazer a tentativa, né? Depois que É, você fizer as 6, eu finalizo de novo. tá. Aí eu fiz. Porque se tiver isso, para mim tá incorreto. Porque esses N's, eles estão dentro da definição, né? Da autoindutância, né? Oh, meu Deus. Hoje ele tá animado. Deixa eu só conferir aqui.
Peraí também que. Solenoide. Deixa eu testar. Só para ver, porque eu acho que a autoindutância do solenoide, ele já inclui o N ao quadrado. Olha lá. Indutância. A indutância do solenoide inclui o N ao quadrado. Então, se eu colocar um outro N ali na frente, vai dar N ao cubo. E aí eu perco a relação entre... É porque, tipo, eu cheguei na resposta, mas eu não notei essa questão. Fluxo. Esse aqui tem um... Tá. É assim, ó. Esse é o fluxo total. O fluxo em uma espira é dividido por N. Isso. Calma, deixa eu testar dividido por N pra ver se bate. Porque se... Não, mas aí ficaria... Porque assim, ó, esse é o fluxo no solenoide inteiro. Se eu pegar o fluxo sem o N, tá? Tá. Sem o N, é o fluxo, tipo, em uma espira. Entendi. Uma volta só. Aí, essa tá dividido por N. Aí ficaria L e 0 sobre N. Entendi. Porque a relação aqui, ó, no livro, eu tenho que olhar lá. Tipo, pelo gabarito é isso. L e 0 sobre N. Não era vezes N, é sobre N. Sobre N. Mas isso é de uma espira. Agora, No solenoide inteiro, já está multiplicado por N. não sei então, professor. É o gabarito. Eu vou. Para mim, essa questão, o gabarito tá errado. Ok. Tudo que eu tô vendo aqui, encontrei uma página aqui, ele sempre fala N voltas. Aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui uma imagem. Vamos ver se. Aqui. Esse slide, tá vendo? Uhum. Quando você define aqui o L, tá vendo que aparece com N ao quadrado? Entendi. Porque o fluxo aqui, ele está considerando o fluxo em uma seção reta. Mas são N seção retas, porque são N voltas. E aí, Entendi. quando você define o L, a autoindutância, olha lá, aparece um L ao quadrado, que é o que a gente espera. Tá? Então, assim, eu vi em outros lugares aqui, eu só dei um exemplo, eu só pus aqui para dar um exemplo para vocês. Tá? Não sei então, professor. Para mim, esse N não existe, né, nessa questão. Tá? Beleza. Por causa Então, de... tipo, se ele pede de uma expira, aí você divide por N. Se ele pedir total, Isso. tá. Isso, porque em uma expira faz sentido, né? Porque a relação, né, para eu achar a autoindutância é o fluxo no solenoide, não em uma expira, dividido pela corrente na expira. Uhum. E essa é a autoindutância. Pela definição, né? É o fluxo em todo o solenoide, não em uma expira só. Por isso que eu acho que não tem esse N, tá? Beleza. Vamos lá para a próxima. O outro solenoide. Vamos lá pegar o nosso amiguinho solenoide de novo. Vou deixar ele aqui. Um solenoide, comprimento L, e seção reta A, que ele nem fala se é circular, mas... ele está transportando uma corrente I 60 amperes, tá?
Então aí já começa a fazer as perguntas, né? Qual que é o campo no interior do solenoide? A gente já falou, né, que o campo no interior do solenoide é o μ0, é, 0 Ni, né? Alguém não sabe chegar nessa equação? Alguém tem alguma dúvida de como chega a partir da lei de Ampère nessa equação? Eu vou considerar, tá? Tem vários pontos aí da disciplina que a gente resolve isso no livro, na minha aula, nas lições, tá tudo lá, tá? Mas é bem tranquilo, é só usar só para falar, usar um caminho assim, né? Assim, né? Onde você considera que o campo externo é nulo, tá? Só para a gente lembrar. Então a letra A já sai disso. Aí beleza, quem quer a indutância do solenoide? A gente calculou já também nas outras questões, né? Que é o fluxo, né? Sobre a corrente, né? Que é isso. E aí o fluxo é campo magnético, né? Aí como eu já passei a corrente, eu vou deixar sem a corrente, né? É, vezes a área, né? Do solenoide vezes N maiúsculo, né? Então, N voltas, né? Só para ficar aqui, eu não defini, então, e ele não deu os parâmetros, não deu o Nzinho, ele deu o Nzão, então N. Então, eu vou deixar do mesmo jeito, tá? Aí, aí, igual a gente já discutiu, o fluxo é N vezes a área, porque se eu pegar só uma área, eu estou considerando só como se fosse uma espira. Então, N vezes a área. Então, esse aqui é a minha autoindutância, né, do solenoide. K, a energia armazenada no campo magnético. Tá? A gente tem duas maneiras de calcular essa energia, né? Se eu quero a energia total, ela já é o L ao quadrado sobre 2. Né? É, é isso mesmo? É isso. Ou, se a gente quiser, a gente pode ter a densidade de energia, que é B ao quadrado sobre 2, 0, né? E calcular a energia total a partir da integral da densidade de energia vezes um volume, né? E aí a gente tem a mesma coisa. E essas duas equações são análogas. Você consegue mostrar que você consegue sair de uma e chegar na outra, tá? Tem até um exemplo nos vídeos, né, disponibilizados para vocês das aulas, mostrando a equivalência dessas duas para qual? É para um toroide? Acho que é para um toroide. Mas ok, tem para alguma geometria que a gente consegue calcular essas coisas de maneira efetiva. Tá? Aí vamos lá.
Considere agora que a corrente transportada pelo solenoide é dobrada. Qual o valor da indutância do solenoide? Não muda, né? Lembra que capacitância, resistência e agora que a gente está definindo a indutância são características única e exclusivamente do material que é feito o dispositivo, né, o elemento elétrico e a geometria dele. Então, eu aumentar a corrente não muda, a princípio, né, não muda as indutâncias. Pode ser alguma coisa maluca, tipo o material que responde de maneira diferente, a característica, ele muda com a presença de campo magnético, alguma coisa assim, mas não é o caso, né? Então, se esse não é o caso, então só depende da geometria e do material, que aqui tá caracterizado, né, pelo μ0, tá? Alguma dúvida nesse problema? Esse aqui é só um apanhado, né, de dúvida, de coisas que a gente pode fazer, né, então vamos lá para o próximo. Tá. Só para a gente manter solenoide, a gente está falando de solenoides e tal, vamos resolver esse primeiro, tá? Vamos só trocar a ordem aqui. Tá? Esse aqui é um exercício bem interessante, porque a gente tem que pensar um pouquinho como que a gente resolve ele. Tá? O que é o problema? A gente tem um solenoide, tá? um indutor aqui, montado de tal forma que a gente tem um pedaço dentro desse solenoide, que é um líquido, que tem uma permeabilidade diferente do ar. Tá? Então, é aquele caso que é um caso semelhante que a gente resolveu para os capacitores quando a gente tem materiais distintos dentro do capacitor. Né? E aí, dependendo de como está esse líquido, esse ar, em relação ao aqui dentro, né? Esse D e tal, a gente vai ter que esse indutor a gente pode dividir em dois, sendo em série ou em paralelo. E aí vem a pergunta para vocês: eles estão em série ou eles estão em paralelo nesse caso? O que vocês acham? Tá? Eu vou dividir isso aqui em dois indutores, né? Um só para o ar, um só para o líquido, em série ou em paralelo? O que vocês acham? Em série. A Bruna falou. Por que, Bruna? Você sabe me informar que raciocínio você usou ou foi só uma... minha intuição me diz que é em série. Não, é que eu pensei... tem um tipo de exercício, acho que era para capacitância, né? E, Tipo, quando você tinha um de elétrico, e aí quando tava assim, tipo, um em cima do outro, era em série. Tá. Aí eu Mas assim, ó, se as placas estivessem aqui, ó, a placa aqui em cima e aqui embaixo, seria em série. Mas se as placas estivessem aqui e aqui, seria em paralelo. Tá? Certo. Tá? Então, essa visão não é tão boa. O jeito mais fácil da gente saber se está em série ou em paralelo é saber o que define série, o que define em paralelo. Dois elementos de circuito estão em série se a corrente entre eles, né, corrente que passa por eles, é a mesma. E os circuitos, os elementos estão em paralelo se a tensão entre eles é a mesma.
tá? Então, é a mesma. Então, é isso que define o que é em série e o que é em paralelo. Nesse problema aqui, veja que a corrente passa igualmente por todos os elementos. Então, esse cara aqui está em série. Tá? A gente pode dar uma ideia que pode estar em paralelo, mas aqui independe se o líquido. A ideia é que se eu pegar ele aqui, né? Ele está assim, é um líquido, né? Aí eu pego e eu giro ele, tá? Giro de 90 graus, esse problema, tá? A figura até aqui coloca que essas letras agora estão na direção correta, né? Então o líquido vai cair e aí os volumes vão se manter, né? Eles vão ocupar a maneira próxima, eles vão modificar, mas o volume vai se manter mas de qualquer jeito eles vão se manter em série, tá? Porque a corrente que passa por eles é a mesma. Então aqui a gente tem um detalhe aqui que é mais sutil, tá? Que essa ideia de para a gente saber que é em série, a gente tem que lembrar do conceito de definição do que é elementos em série, que é mesma corrente passando por eles, tá? Então é isso aqui que está acontecendo. Então o que eu posso fazer? Eu posso quebrar esse problema, tá? Em dois solenoides, um que só está no ar e um que só está no líquido, com as geometrias aqui, né, definidas, né, o comprimento aqui W e o diâmetro, né, do solenoide dado por Dzinho e no ar Dzão menos D, né? Então a gente vai fazer isso. Então, vamos pegar aqui, ó. A gente calculou no solenoide, tá vendo? A gente calculou aqui para um solenoide a indutância. Então vamos calcular para o ar, né, a indutância do ar e do líquido. Então, o do ar, tá, vai ser o quê? Zero, porque o ar a gente está considerando como se fosse o vácuo. Tá? Aqui a gente está considerando o mesmo. Tá? Aí eu estou deixando mi zero. N ao quadrado, que aqui não muda, né? A quantidade de voltas não muda, né? Dos dois é a mesma. Aí a área. Aqui ele está considerando que é um tanque. Esse lado aqui é quadrado, né? Ah, não. A base aqui ele está considerando que é W. Então a área do ar vai ser D menos Dzinho vezes W. Né? A área. E o comprimento dele também é W. Né? Aqui é o L, né? Aqui, ó, só para a gente pegar nosso amiguinho aqui para a gente entender, né? Que esse cara aqui que a gente tá pegando a equação que a gente calculou nos exercícios passados, a gente está falando dos parâmetros dele, né? Aí a gente só está substituindo os parâmetros para esse novo aqui. Tá? Então, W dividido por W some. Vai ficar só o Dzão menos Dzinho. Tá? Agora, o L do líquido. Aí agora vem, ó. Se ele está cheio, né, é o L0, que o L0 é como se fosse o ar, né, do ar, que ele está. Eu vou escrever depois. Então é o Km, né, vezes μ0. Então,
A M0 é o que nos dá o material está dentro do solenoide. N ao quadrado, porque isso não muda. E aí o tamanho dele é, né, aqui a área é dW e o comprimento é W. Então, aí os Ws cortam igual do outro jeito, fica D. Ficou claro para vocês isso? Beleza. E ele falou que a gente tem o L0 também, né? O L0, tá? É como se eu não tivesse líquido nenhum, que é o μ0, n ao quadrado, aí é a área, né? A área é a área toda, então é D vezes W dividido por W, que é o comprimento. Então é isso aqui. Né? Então veja que se eu quiser, eu posso até substituir aqui para escrever como L0, né? Esse cara, mas não tem necessidade, mas é só para a gente saber que existe esse cara, né? Se a gente precisar dele. E aí ele fala, ó, qual que é a indutância efetiva? Tá? Então eu quero a indutância total. Indutores, então são dois indutores no circuito. Os indutores, se a gente lembrar lá, né, indutor em série, indutor em paralelo, que vocês devem ver, o indutor, você soma as indutâncias semelhante à soma de resistências. Então, se a gente está falando de indutores em série, então é LR mais L líquido. Né? Então vai ficar 0, N ao quadrado, aí D menos, D, eu vou pôr assim, ó, mais K, KM menos 1, Bzinho. Então esse aqui é o meu total aí, né? Aí aqui, ó, por que a gente precisa do L0? Porque a gente não tem o N ao quadrado dado pelo problema, tá vendo? Então daqui eu consigo tirar o N ao quadrado que está aparecendo ali, que é igual a 0, não, é L0 sobre M0, opa, 0D. Então eu vou substituir aqui o L total, posso N ao quadrado, então vai ficar L0 sobre D vezes esse colchete aqui. E aí acabou. É esse cara aqui. Ficou claro para vocês? Tá? Para mim, o pulo do gato desse problema é o saber se esses caras aqui estão em série ou em paralelo. É, é a parte difícil aqui. O resto é algo mais tranquilo de fazer, que a gente já fez nos outros experimentos, nos outros exercícios. Tá bom?
Então a gente resolveu um monte aí de problemas, né, com solenoide e tal. E aí vamos resolver um de circuito. Tá? Professor, Diga. essa é a sua questão 6? Essa é a questão 8. Agora essa é a questão 6. Ah, tá. Não, é que, tipo, a minha questão 6 era que tem o circuito que tem o indutor e o capacitor, entendeu? Ah, pera aí. Mas se você quiser, tipo... É a 3. Ah, tá. Então, É que eu acho que as ordens mudam. ué, muda? Ih, ixi, se tá mudando, não dá, porque fica difícil para da gente. Tá, então vamos lá. Eu vou pegar esse problema aqui. Então, esse problema é mais complicado. Esse aqui vocês fizeram. Eu vou deixar aqui, caso depois a gente queira fazer, a gente pode Aquele ter. circuito eu consegui, mas Conseguiu. o outro não. Se Esse tiver alguma dúvida, a gente pode olhar depois. Beleza. Tá. Então, o que a gente quer? Aqui a gente está, então, num problema, né? É um circuito que pode ser um circuito de várias maneiras. Pode ser um circuito RC, RL ou RC, né? Dependendo aqui das chaves que estão abertas ou fechadas. Até um circuito RLC pode ser. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente tem então resistência, indutor, capacitor e uma bateria, né? Uma força eletromotriz. E aqui um perímetro que a gente vai usar para medir. E a gente tem as chaves S1 e S2. Vamos ver. Então, o circuito inicia com a chave S1 fechada. Então, S1 está fechada. E S2 aberta. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o capacitor não está entrando na jogada. Então, a gente só tem esses componentes aqui na jogada. Então, após um longo tempo, a gente tem uma corrente de 5 amperes. E aí, 5 amperes. E aí, depois disso, a chave S1 é fechada e a S2 é aberta. Tá? E aí, o que acontece? Né, qual o total da carga do capacitor que ele vai receber? Tá? Então, vamos lá. Quando a gente começa aqui, ligou a chave S1, tá? E a gente está passando aqui, a gente está carregando o indutor. É como se a gente estivesse carregando ele, tá? O indutor também é algo que ele armazena energia, mas ele armazena energia no campo magnético, tá? Então, o que acontece? No instante zero, tá? Ele consegue frear, tá? É isso que ele está fazendo. Pela lei de Faraday, ele freia a corrente, tá? Então ele vai tentar frear a corrente. Ele funciona como um freio mesmo, tá? Algo que tenta parar o movimento, né? De alguma maneira aqui, tá? E aí a corrente vai aumentando aos pouquinhos, né? Resolvendo o circuito LC, tá? Então, circuito LC, tá? E aqui, se a gente montar ele, né? Usando a lei de Kirchhoff, que eu somo as coisas aqui, elas têm que ser nulas, né? Então, L, I, VT, menos RI, isso tem que ser igual a zero, né? Isso aqui é S1 fechado, S2 aberto. Tá?
Então, quem descreve a equação desse problema é esse cara aqui, tá? Essa equação é resolvível, né? É uma equação de primeira ordem é, é, na corrente. Então, a gente consegue resolver usando aqueles mesmos truques que a gente usou para resolver um circuito RC, tá? Mas aqui a gente não precisa se preocupar muito, tá? Por quê? Ele fala, ó, a gente deixa um período muito longo. Se a gente deixa um período muito longo, quer dizer que a gente chega num estado estacionário. Se chega num estado estacionário, quer dizer que a corrente para de variar, né? Eu estou com o indutor carregado, tá? É, com energia máxima, tá? Então, é o caso que então eu tiro ele aqui da jogada, tá? Então, aqui, ó, eu vou pôr um T. É, a corrente passa pelo indutor depois que ele carrega, passa. Ele continua passando. Porque lembra que o, o indutor ele, ele guarda a energia, né, ele armazena a energia no campo magnético. E quem gera o campo magnético? O movimento de carga. Tá? Então, a corrente máxima é quando eu, eu chego na corrente máxima no indutor, é quando ele está maximamente carregado. Tá bom? Então, a partir disso aqui, eu sei quanto que é a corrente, tá? Então, aqui, ó, um perímetro, corrente, até ele deu, tá? O I, tá? Então, ele está com o máximo, o campo máximo. E quanto de energia está carregado nesse cara? A gente sabe, ali é o quadrado sobre 2. Tá? Isso aqui é a quantidade de energia agora que está armazenada nesse indutor. Tá? É, né? Pensa se eu não tiver resistência, não tivesse nada, né? A corrente se manteria para sempre aqui nesse indutor, tá? Nada, a corrente é constante, não há efeito da lei de Faraday no sistema, então tudo se manteria ok. Né? A corrente se manteria de maneira infinita aí no sistema. Tá? Beleza. Então eu tenho isso aqui. Aí agora eu fecho. Então vamos lá. Agora eu. É instantaneamente, tá? Então S1 aberto, S2 fechado. O que acontece? Eu tenho uma corrente passando aqui no indutor. Agora essa corrente vai começar a passar no capacitor e vai carregar o capacitor. Tá? Isso aí é um circuito que a gente chama de circuito RC, porque é LC. Tá? Quem descreve esse circuito? Né, qual a equação? PI dt, né? Aí se um está carregando, o outro está descarregando, né? Então se um está perdendo, o outro está ganhando, aí varia. Então um tem um sinal trocado do outro. E aqui é Q sobre C. C igual a zero. Aí veja que o dq, o I é dq dt, então isso aqui vira dt2, que aí já é uma equação mais complicada de segunda ordem, que eu não sei se todos vocês viram. Tá? Mas beleza, a gente está na situação onde a gente deixa esse cara
durante muito tempo carregando o capacitor, né? Então, a corrente começa a fluir, ela começa a diminuir e o capacitor começa a carregar. Vai diminuindo, diminuindo até o capacitor chegar na carga máxima. Se ele chega na carga máxima, a gente chega numa situação onde a gente não tem mais corrente, né? Então a corrente é nula. Tá? Então é no infinito, né? Não é no infinito, mas é no máximo disso, tá? Mas qual que é o máximo? Então o máximo é quando eu transfiro toda a energia que está no indutor para o capacitor. Então eu posso igualar as energias. 2 é igual a E2 sobre 2C. Então daqui eu consigo tirar qual que é a carga máxima do capacitor. Quem que é a carga máxima? Os dois cortam, né? Então vai ficar raiz quadrada de LC vezes I. É isso aqui. Beleza? Então essa aqui é o Q máximo. Aí a letra B. Qual o valor da corrente passando no indutor quando a carga do capacitor é máxima? Tá? Se Q é máximo, isso implica necessariamente que não há corrente. Então, I nesse mesmo tempo é zero. Por quê? Eu estou transferindo completamente a corrente, a energia que estava armazenada no campo magnético, que é no indutor, e transferindo ela completamente para o campo elétrico, no capacitor. Então, eu tenho que para acontecer isso, né, eu ter um mínimo de energia no indutor, eu tenho que a corrente é zero. Então, eu tiro toda a energia, mas é zero porque S1 está aberto. Isso mesmo. Isso mesmo. Porque então, alguma hora, essa bateria, né, se o S1 e o S2 estivessem os dois fechados, eu poderia estar carregando o capacitor a partir dessa força eletromotriz. Mas isso não está acontecendo. Né? Como eu só estou com o circuito aqui, ó, LC, toda a energia que estava no indutor pode ser transferida para o capacitor. Isso vai acontecer em um tempo qualquer. Qual tempo não importa. Agora, na situação, a gente vai fazer a conta depois, mas eu vou mencionar para vocês. Tá? Então, é isso aqui. A princípio, tá? Então, aqui, não tem, se o S1 está aberto, não tem outra fonte de energia a não ser a energia que estava no indutor. Tá? Isso é exatamente o que você disse, porque o S1 está aberto. Tá? E aí, vamos lá. Qual o intervalo de tempo entre as correntes máxima no indutor e a corrente máxima e a carga máxima no capacitor? Tá? Essa aqui é a questão mais difícil, tá? Que é a questão que a gente tem que resolver essa equação diferencial. Tá? Essa última questão, esse tipo de questão não vai cair na prova, que é circuito LC ou RLC intermediário.
tá? Que a gente fala, não é no tempo zero, não é no tempo infinito, tá? A gente vai resolver essa equação aqui, tá? Então eu tenho que saber qual que é o valor de Q de t, tá? O valor de Q de t, tá? É um valor que é do tipo, tá? Aí eu vou já escrever aqui, que é um Q máximo, tá? Opa, Q máximo é do tipo, né? Q máximo seno de ômega t mais φ. Onde Q máximo e φ dependem de como que é os parâmetros iniciais do problema. No caso aqui, a gente está considerando que em Q0, que é quando a gente desliga, a gente abre o S1 e fecha o S2, então eu tenho que a carga inicial é zero e a corrente é zero, igual BQ dt em t igual a zero é igual ao máximo lá, o 1 e 0. Esse valor aqui. Tá? Só para a gente ver, né, o que é esse ômega, o que é esse φ, o que é esse Q máximo, tal, o que são essas coisas, tá? Eu vou derivar duas vezes esse cara aqui, o Q de t, tá? Vou jogar na equação aqui. Então, d 2q dt2. O que é isso? É derivar isso aqui duas vezes, que é a derivada de seno é cosseno, a derivada de cosseno é seno, né? Como eu derivei duas vezes, aí aparece uma derivada aqui, um sinal de menos, por causa da derivada do cosseno, e aparece um ômega ao quadrado, tá? Por causa da vezes seno desse cara. Tá? Agora eu vou substituir esse cara aqui, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, esse cara e esse cara aqui. Aqui, então, esse cara aqui e aquele cara aqui, tá? Veja que nos dois aparece Q máximo seno de ômega t mais φ. Então, já cancela, tá? Então vai ficar menos L vezes menos ômega ao quadrado mais 1 sobre C, né, igual a zero. Agora, pera aí. Deixa eu lembrar. É sinal de mais, menos. Tá, esse sinal aqui não existe. Então não vai dar certo. Então ômega é igual a 1 sobre raiz quadrada de LC. Tá? Beleza, então é isso aqui. E veja que a equação que a gente escolheu, ela é a solução desse problema, porque as minhas constantes, né? O ômega aqui, ela não depende do tempo, né? A gente consegue encontrar os valores de 0 e φ,
aqui, ó, se eu jogar Q igual a zero, né, aqui, Q igual a zero, então, o T igual a zero, né, isso aqui vai dar zero, então vai dar seno de φ, Q máximo seno de φ. Isso implica, então, aqui, ó, Q de zero, né? Deixa eu escrever aqui, ó, Q de zero é igual a Q máximo seno de φ. Então, quer dizer, ou o Q é zero, o que faz com que a gente tenha uma equação trivial, que não, faz, não é o que a gente quer, ou o φ é zero. Então, nesse caso, a gente pega φ igual a zero. Tá? E a gente tem que a derivada aqui é zero, né? Então, então, isso implica que o i de zero, né, é igual a i0, é igual ao que eu chamei de Q máximo, né? Aí o seno é cosseno, aparece um ômega, vezes cosseno de, eu vou deixar o ômega t aqui ainda, ômega t. Mas é em zero. Então o cosseno de zero é zero. I zero é igual a Q máximo, né? O Q máximo, né, é I zero sobre ômega. Esse ômega a gente definiu aqui, ó. Então isso é I zero raiz quadrada de LC. E veja que é a mesma resposta que a gente encontrou aqui, tá vendo? Né? Essa aqui, ó. E essa aqui. Beleza, a gente tem a equação toda. Tá? Que é Q de T é igual a... Então é I0 raiz quadrada de LC seno de T sobre LC. Né? Isso aqui é a minha solução. Ele fala, ó, qual que é o intervalo de tempo para eu ter o tempo, né, entre a corrente máxima e a carga máxima. Então veja aqui, ó, aqui eu tenho a corrente máxima, tá vendo? Aqui, ó, como eu tô o zero, tá? Aqui, ó. Então é t igual a zero. Aqui, ó. Para a corrente máxima para a carga. Então, em t igual a zero eu tenho a corrente máxima. Então, se eu pegar o primeiro t aqui, eu tenho o intervalo. Que veja que isso é oscilatório. Então, se eu pegar qualquer intervalo aqui, é o mesmo, né? O intervalo é o mesmo. Então, o primeiro t aqui, diferente de zero, que zero que tem o Q máximo, né? Eu tenho. Eu consigo achar o valor de t. Então, isso acontece quando t. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, quando esse cara aqui, ó, é igual a quanto? É quando o seno é π sobre 2. Π sobre 2. Né? É o primeiro valor que esses caras têm que dá zero. Então, o t vai ser igual a π sobre 2
isso aqui. Então, a gente sai da corrente máxima, aí a carga é zero. Aí quando eu chego nesse valor que T é máximo, que a carga é máxima, veja que se eu jogar esse valor aqui, né, que é sobre ômega, né, então T, π sobre 2 sobre ômega, cosseno de π sobre 2 é zero. Logo, eu tenho a carga máxima. Tá? Essa letra C vamos dizer, é um nível acima aí do problema que a gente geralmente cobre em prova, tá? Porque eu não sei se todo mundo sabe resolver essa equação diferencial, então a gente geralmente não cobra isso. Beleza? Mas ficou claro para vocês esse conhecimento aí? Né? Vocês vão ver, acredito que a maioria de vocês vai ver equação diferencial de segunda ordem em alguma matéria aí da matemática ou é meio complicado, porque equação aí só para dizer, tá? Equações de segunda ordem, tá? Aqui derivadas desse tipo assim, aparece em um monte de lugar, tá? Essas equações. Se vocês forem ver, sistema massa-mola, se eu trocar aqui, ó, deixa eu pegar aqui, para vocês terem ideia do como que isso aparece em tudo quanto é lugar. Tá? Sistema massa-mola, lei de Hooke, força menos Kx é igual a zero. Quem que é o meu F? Não é M? E2. M, E2, X. ET2. Veja que a equação é igual, muito parecida, né? Aqui é igual a menos Kx, então fica mais aqui. É igualzinho a equação. Então, se você sabe resolver circuito LC, você sabe resolver sistema massa-mola. A frequência desse sistema massa-mola, né? Você já resolve também. Né? Então, veja, então, esse tipo de problema é muito comum, né? Ele aparece em vários problemas de vocês podem que são potenciais de energia, né? Que são quadráticos. Então, depende da carga ao quadrado, da distância ao quadrado. Né? Todos vão cair em equações desse tipo. Então, quem governa esse tipo de problema são equações desse tipo. Tá? Então, aparece sem parar. Por isso que a gente estuda bastante essas equações de segunda ordem. A equação de Schrödinger, vocês vão ver, possivelmente, mecânica quântica. Também é uma equação desse tipo aqui, de segunda ordem. Então, tem vários problemas que caem nessas equações. Tá? Ela é meio complicada, mas aí assim, eu resolvi elas para vocês, mas é muito difícil eu falar com vocês por que eu tenho que achar o Q máximo, o φ, o ômega, tal. Aí é mais complicado. Aí precisa de um professor de matemática mais avançado que eu consigo falar para vocês. É aquele negócio, né? Eu tenho a teoria que, assim, né? Eu vou aprendendo, né? Didática, você só sabe algo se você consegue explicar algo para alguém. E
eu sei usar equação diferencial de segunda ordem, não é tão fácil assim explicar. Então eu considero que eu tenho algumas falhas aí no meu conhecimento sobre, sobre isso. Pelo menos de maneira mais simples, assim, rápida para vocês, não. Eu sei que tem que ter superposição e tal, mas aí é complicado. É, tá? Não, mas esse tipo de solução necessária para resolver essa letra C, não, a gente não cobra. Mas veja que a letra A e a letra B a gente não precisou disso. A gente não precisou disso. Então, circuitos RC, RLC podem cair na prova, né? Que envolvem indutor e capacitor, podem. Mas geralmente a gente vai estar falando em situações que vocês conseguem resolver, né? Ou olhando para o zero, T igual a zero, ou T infinito, ou a gente está dando um instante, né? Que aqui a gente está falando, ó, a gente tem num instante onde o capacitor está com carga máxima. Qual que é a corrente que passa no indutor? Né? Aí são situações, né, pontuais assim. Aí a gente consegue visualizar o problema, tá? Então é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Espero ter ajudado vocês. E essa é a última aula, né? Então, tá. A Bruna queria tirar uma dúvida. Pode tirar. Vamos lá. Eu vou explicar por aqui porque é mais fácil. Mas é que, tipo assim, você conseguiu abrir a imagem que eu te mandei? Consegui. Peguei ela Então, aqui já. na resposta, tipo, para calcular, por exemplo, o campo no ponto A, você pega só um fio infinito, né? Você considera só um fio Isso. infinito e o arco. Só que, tipo, você tem dois fios, entendeu? E eu não entendi por que você não soma ou Não, não fica. é um fio infinito. É porque um fio semi-infinito, o campo magnético gerado nesse ponto A é metade do campo gerado por um fio infinito. Por que é semi-infinito? Porque ele não continua para cá. Entendi. Então você não consegue resolver por lei de Ampère esse problema. Esse problema você tem que usar a lei de Biot-Savart. Sim, sim. Aí, tipo, Né? eu Aí pensei você que era. usa. Aí se você fizer as contas, você vai ver que pela lei de Biot-Savart, o fio semi-infinito, ele gera, nesse ponto, metade do campo de um fio infinito. Entendi. Aí metade com metade vira, tipo, um fio infinito. Isso. Por isso que parece que a solução é um fio infinito mais o semicírculo. Mas não é. Entendi. Fechou. Obrigada, professor. De nada. Você quer que resolva ou você sabe Não, não. resolver? Eu Tá, consigo resolver tranquilo. tá. Esse ponto B, no caso, a gente não considera o arco, né? Não. Aí você pode. Nessa situação, você pode. Se o B ficou muito distante desse arco, Uhum. não sei se é o problema do caso, aí você pode considerar como se fossem dois fios infinitos. Tá, beleza. Beleza, entendi. Tá? Se, se, é, se eu me lembro bem, esse problema, né, isso, que o B está muito distante do A, né, desse arco. Aí você considera que os dois fios, né, os dois segmentos de fios, são infinitos, e aí você calcula, aí dá como se fosse duas vezes o campo de um fio infinito. Beleza? Beleza, professor. Obrigada pela ajuda. Nada. E aí agradecer vocês pela presença novamente e a nossa última aula. Espero que todo mundo passe e vá bem nas provas, né? Lembrando da semana de recuperação,
para conseguir melhorar as notas, né? Pode usar até para melhorar a nota, não precisa só para não passar, né? Mudar de conceito. E fica à disposição aí nesse intervalo. Aí eu vou até ficar à disposição no horário da aula da semana que vem. Quando nós sanções, quando terminar a prova, a gente vai fechar tudo e aí a gente vai é, fazer a conta, fazer os histogramas para ver os conceitos, definir os conceitos. Os conceitos definidos a gente solta para vocês. Tá bom? É isso aí. Tudo de bom para vocês, viu? Muito obrigado pelas aulas, professor.